Pois é, torcedor, o presidente do Vila Nova, Hugo Bravo, se desespera e começa a atacar o Sport e minar. Vou botar ele falando aqui e vou comentar sobre isso. Veja o detalhe do que ele está querendo minar o Sport no campeonato. Veja o desespero. Torcedor, Moza fala sobre o jogo de hoje às 18h30 contra o Sport. Será que ele fala ou ele não fala? Ele vai falar alguma coisa. Vou colocar isso aqui. Torcedor, Neto Moura, ex-Sport, que hoje joga no Mirassol, não vai jogar. Depois, vamos falar sobre isso. Depois da vinheta, bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte? Então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Eu vou colocar aqui, eu vou mostrar para vocês o desespero do presidente do Vila Nova. E vou mostrar aqui, veja o vídeo, é muito interessante, mas eu vou botar detalhes do vídeo, não é o vídeo que vocês estão olhando para aí, né? Detalhes exclusivos, mas vamos lá. Exclusivo das pautas absurdas querendo minar o esporte nessa reta final. Por exemplo, o Vila Nova vinha bem no G4 o campeonato todo e começou a cair. Perdeu de 4-0 ou foi 4-1. Eu sei que caiu de 4 para o Ceará, né? E agora empatou em casa com o Botafogo do Ribeirão Preto. Aí veio o homem para o desespero. Aí o homem começou a atacar. O jogo foi contra o Ribeirão Preto. Os 4-0, os 4 ali que caiu de 4 contra o Ceará, levou de 4-0. E agora começou a minar o esporte. Porque ele entende que o esporte está crescendo na hora certa. O Ceará também está crescendo na hora certa. Já os clubes lá do Centro-Oeste, o Vila Nova e o Goiás, estão caindo na hora certa. Então, bate o desespero, torcedor, porque é muito dinheiro voltar para a Série A, é muito investimento milionário bilionário para o futebol. E quem permanece é um prejuízo tão grande que às vezes até jogador sai sem receber direito de imagem e FGTS. Então, quem que vai chefiar a delegação da seleção brasileira nos próximos jogos da seleção? Naquele jogo contra o Sport aqui, na segunda-feira, nós participamos da reunião e é importante destacar que existem, não sei se vocês sabem, uma reunião toda segunda que discute os lances da rodada da semana. E eu participei. E isso aí a gente tem que destacar porque é um avanço. Confesso que nós, dirigentes, até os atletas, faltam, por vezes, às vezes até um pouco do conhecimento técnico. E eu acho que esse tipo de reunião é importante. Mas eu fiz questão de participar da reunião do jogo contra o Sport, para saber o que teria sido feito, o que teria sido marcado naquele lance do gol do Igor Henrique. Pois bem, pasmem os senhores, naquele lance, e eu fico muito à vontade de falar, porque depois eu conversei com o CNM sobre esse lance. A câmera do VAR, ela não era clara. Não sei se os senhores lembram do lance que o Todinho, ele disputa uma bola no alto, aí ela sobra para o Igor Henrique, o Igor Henrique faz o gol. Eu acho que poucas pessoas sabem, mas naquele lance foi marcado a mão do Todinho. E naquele lance não tinha possibilidade do VAR ter uma imagem conclusiva. Então o que prevaleceu foi a decisão de campo da Edna. E aí quando você vê o posicionamento da Edna no campo, ela estava distante da jogada, ela estava tão distante e o ângulo dela era impossível ela ter visto a mão. Impossível. Aí você vai pro jogo também do nosso maior rival contra também Sport. Não vou ficar aqui advogando pros outros, mas tivemos ali lances duvidosos. Não teve lá, você que é mais mochezão aí. Não, mas lá teve lance duvidoso. Não teve? Ou estou enganado, Baronil? Teve, não teve, Zé? A pressão está um pouco alta, está 22-14. O Hugo Bravo, o presidente, entrou no desespero. Veja o vídeo aqui, mas antes eu quero dizer
que ele começa a atacar o Sport. Ele perdeu de 4 para o Ceará, perdeu em casa agora, e na coletiva pro Botafogo de empatou, que diga, em casa com o Botafogo de Ribeirão Preto, tá caindo e começou a atacar o Sport de forma insana, de forma maliciosa, porque ele quer minar a arbitragem, que vai ser o Salvo Pereira hoje, e tem que apitar bem, porque, torcedor, o Sport não foi favorecido nesse campeonato por arbitragem nenhuma, ao contrário. O Sport pegou 5 jogos com o Guto, um desastre, onde teve arbitragem para ajudar o Guto, que foi um desastre, perdeu, o Sport caiu, quase foi para 10º. Agora o Sport tem um investimento extraordinário, porque o Sport, por incrível que pareça, o Sport está fazendo uma grande gestão de recursos. O Sport tem um acordo milionário com a Liga Forte, recebeu essa cota de maior, porque é maior expressivo, é campeão brasileiro da Copa do Brasil, e o Vila Nova não é. Então a gente recebeu um investimento maior, até porque, não só por causa dos títulos nacionais, mas porque o Sport é esse grande no Brasil. Né? E for comparar a marca Sport com Vila Nova, pô, a gente tem que comparar Sport com Flamengo, Sport com Palmeiras e Corinthians, não com Vila Nova, pelo amor de Deus. Com todo respeito, né? A torcida do Vila Nova, que não tem nada a ver com isso, né? Isso é anos e anos de glória do Sport, né? Como alguns... Enfim, torcedor, o que eu quero dizer é que ele vai falar de arbitragem, detalhes de arbitragem do jogo do Sport com Vila Nova, e no jogo ele não falou nada. E se foi, ele fala da arbitragem de campo. A arbitragem de campo, ela prevalece. A arbitragem de campo é a arbitragem primordial, é a arbitragem que decide. O VAR é só para, como é que se diz? Só para auxiliar o árbitro de campo, se o árbitro de campo está convicto ou não. O árbitro de VAR faz, tem a dúvida se foi pênalti ou não, mas quem garante, quem chama a responsabilidade para si, é o árbitro que está dentro de campo. E não vi nenhum benefício para o Sport. Se o Sport tivesse beneficiado, agora o Sport tem um grande investimento, tem um grande acordo com a Liga Forte, teve uma venda milionária, uma das maiores vendas do Brasil hoje de prata da casa com 17 anos. Então todo esse recurso, e o Sport começou a subir, que o Vila Nova começou a descer, o Sport começou a subir na hora certa. Isso provocou um sentimento de preocupação, de desespero, de inveja, talvez, que eu não sei nem se é inveja, porque a inveja é um sentimento decadente do ser humano, né, torcedor? Então, eu vou botar aqui também o Moza, depois que ele ganhou um jogo aí, foi contra o Guarani, se eu não estou enganado, foi o Goiás, ele vinha na sequência ruim, voltou a estar no G4, né, o Mirassol, a se estabelecer no G4, mas ele fala, pergunta do jogo com o Sport, ele não fala muita coisa não. É esse jogo de 6 pontos, é isso aí, que a gente vê ele falando aí, o Moza, que é um grande treinador do futebol brasileiro. E o jogo do Sport vai ser mais uma decisão, mais um confronto direto, o famoso jogo de 6 pontos. Então, essa vitória foi muito importante, principalmente para nós voltarmos a vencer. E Pepa vai ser a revelação do ano. Eu acho que Pepa até vai ser convocado para a seleção portuguesa, viu? É um grande treinador emergente de 43 anos, começando a sua carreira extraordinária no futebol. É um estudioso do futebol, isso é fato. Então, torcedor, Neto Moura, ex-Sport, não joga. Hoje, o Sport também, Fabrício Domingues fez, acho que foi estratégia, né? Fabrício Domingues não ia viajar de todo jeito, mas botaram ele para ficar participando do coletivo. Mas foi só para desmontar a estratégia a preparação da estratégia de Moza para o jogo, né? Mas o Neto Moura não joga, o Negueba não joga lá do Mirassol, e o Gabriel também não joga. E a gente perde um jogador importantíssimo, né? Mas também a gente volta a Tite Ortiz, que é um novo Tite Ortiz. Para mim hoje Tite Ortiz está assumindo e com muita mais qualidade do que o que Alan Ruiz fazia. O que Alan Ruiz fazia, quando Alan Ruiz saiu, ficou uma lacuna ali, na contenção, na marcação, na criação. O Tite Ortiz está fazendo esse papel agora, né, com Pepa, e ainda faz uma dinâmica ainda mais ampla. É isso aí. É isso aí, torcedor. Jogo de hoje, 18h30, jogo de 6 pontos, 46 pontos.
O Sport 46, o Mirassol. Então, o presidente do Hugo Bravo, que fica com a cabeça inchada se o Sport dá uma lapada, não fique inventando a arbitragem, que o Sport não foi beneficiado por arbitragem, não tá. A torcida sabe que é muito sofrimento do Sport, tá? O Sport não tá, entrou agora no G4, né? Faz tempo que o Sport, se o Sport estava sendo beneficiado pela arbitragem, o Sport estava em primeiro, em segundo, sempre dentro do G4. É absurdo, é leviana as declarações do presidente de... E teve inveja de Yuri, porque o Yuri foi chamado para a delegação, porque o Yuri é competente. Yuri está sendo competente. E você está sendo incompetente. Isso é realidade, isso é fato, a gente não pode deixar de mencionar. Valeu, torcedor do esporte. Gente brincando com coisa séria. Não vou aceitar mais, não. Não. Vou rugir. Sou leão.